Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de revisão sobre o capítulo 5. Na aula passada, nós já falamos sobre os estados absolutistas e vimos, como ocorrera em Portugal, como fora na Espanha, né? Mas quero chamar a atenção para vocês aqui na aula de hoje sobre o absolutismo na Inglaterra. Então, a monarquia absolutista, né, só para a gente entender aqui, né, o termo absolutismo, isso precisa ficar claro na cabeça de vocês, que o absolutismo foi uma forma de governo que dava poder ilimitado, absoluto ao monarca e existiu entre os séculos XVI e XIX. Bom, se nós observarmos essa questão do absolutismo, né, a monarquia absolutista ela vai ter seu ápice na França, evidentemente, mas o modelo era o mesmo, que se expandia, né, pelos outros reinos, né, outros estados. Então, assim, havia, na verdade, uma profunda dificuldade dentro da sociedade. Por quê? O rei, ele para manter todos os seus privilégios e da sua nobreza, que é quem vivia nos palácios com ele, quem desfrutava dos jantares, das festas, andava sempre muito junto com a nobreza, o clero, ou seja, a igreja. E aqui falamos de igreja católica, apostólica, romana, que fez o povo ao longo do tempo indo ficando revoltado com aquilo. Porque para que eles pudessem desfrutar de todos os seus benefícios, o povo tinha que trabalhar para sustentá-los. E, além disso, ainda posteriormente vai se cobrar pesados impostos, porque a nobreza não pagava imposto. Então, era uma tremenda de uma exploração. E esse modelinho, ele se repetia em toda a Europa. Então, no próximo capítulo, vocês vão estudar a Revolução Francesa e vocês vão entender que a Revolução Francesa ela é decorrente de uma grave crise econômica que ocorre na França, justamente por conta desse modelo absolutista. Mas aqui eu quero chamar vocês para uma reflexão com relação ao absolutismo na Inglaterra. Porque na Inglaterra o absolutismo ele inicia no século XVI, logo na primeira década, tá? Com o rei Henrique VIII, que era apoiado pela burguesia e que ampliou os seus poderes e diminuiu os poderes do parlamento. O absolutismo ele foi se fortalecendo principalmente com a questão, na Inglaterra, né, gente? Com a questão da expansão marítima inglesa, tendo em vista que a marinha inglesa, nesse período, era a mais poderosa que havia. Era como se fosse os Estados Unidos hoje, sabe? Uma grande potência. Então, por conta dessa força do crescimento marítimo inglês e da colonização da América do Norte, né? Porque eles vão se lançar nas viagens pelos grandes mares, em busca de outras rotas, em busca de novos conhecimentos, de outros territórios, enfim, novas rotas para comércio. Então, com essa questão da colonização da América do Norte, isso vai fortalecer muito o absolutismo inglês. Após a Guerra Civil Inglesa, no século XVII, o absolutismo ele vai perdendo força e o poder no parlamento vai aumentando. Não é? O que é o parlamento? Tem o primeiro-ministro. Quando vocês pensam na Inglaterra hoje, tem lá a Rainha Elizabeth, né? A Lilibet, e tem o primeiro-ministro, que na realidade quem toma as decisões referentes ao governo, ao comando, né? Bom,
Em 1688, século XVII, estamos no século XVII, hein, pessoal? A Revolução Gloriosa acaba com o absolutismo na Inglaterra. Hoje, a monarquia britânica, ela não tem mais aquela relevância política, né? Mas, ainda assim, ele tem muita representatividade, porque parte da sociedade é monarquista e parte da sociedade é contra, porque acredita que a rainha e a sua família vivem sem trabalhar, fazem múltiplas acusações, eles dizem que trabalham, enfim, e que tudo eles vivem às custas do dinheiro do povo, da cobrança dos impostos. Tudo isso é muito discutível, tá? Mas hoje, na verdade, a monarquia britânica ela tem mais uma representação, uma importância mais turística, porque todo mundo que vai para a Inglaterra, por exemplo, que vai a Londres, quer ir ver, quer conhecer o Palácio de Buckingham, quer conhecer aquelas grandes catedrais. O parlamento também é visitado, mas todo o glamour gira em torno da rainha e dos objetos com foto de todos os familiares da família real, enfim. Então, isso eles acreditam que ainda rende lucros, né, para o governo. Bom, vamos ver aqui. Eu falei em guerra civil, né, inglesa, né? O que é uma guerra civil? A guerra civil é uma guerra entre grupos organizados dentro do mesmo país. Não está brigando com ninguém de fora, não. É uma briga, uma disputa interna. E essa guerra civil inglesa foi uma luta entre os partidários do rei Carlos I, da Inglaterra, e os partidários do parlamento. Ela começa em meados do século XVII, 1642, por aí, e acaba com a condenação à morte do rei, né? Do rei Carlos, em 1649. A Revolução Gloriosa que eu falei inicialmente foi um movimento pacífico que ocorreu na Inglaterra, tudo no século XVII, tá? Entre 1688 e 1689, e transformou o absolutismo monárquico em monarquia parlamentar. Então, ela foi muito importante, porque trouxe uma mudança bastante expressiva para a sociedade naquele tempo. Bom, como atividade devolutiva número 5, eu vou deixar para vocês um resuminho do absolutismo na Inglaterra. Busquem outras fontes, não extraiam só o que tem na apostila, não, tá bom? Para enriquecer o trabalho de vocês. Uma ótima pesquisa.